Olá, meus irmãos, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Canteiro de Fraternidade. Vamos fazer a nossa abertura para o trabalho, né? Em seguida, nossa irmã Cleo Pinheiro vai trazer aí suas reflexões. E para a leitura, para a abertura desse trabalho, nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Esse teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Muito bom, né? Um texto realmente profundo, simples, profundo, como Joana de Ângeles aí né? Então vamos agora fazer a nossa prece de abertura, nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, com a Tua presença, distantes fisicamente, mas unidos pelo coração e pelos pensamentos. Rogamos, Mestre, que tenhamos uma boa reflexão, uma tarde repleta de reflexões, que os espíritos amigos também possam intuir a nossa irmã Cleo Pinheiro para trazer boas reflexões, bons pensamentos e nos fazer, né, refletir sobre a vida e ajudar, auxiliar-nos a dar um passo à nossa evolução. Rogamos que transcorra essa reunião em paz e harmonia. E assim, Mestre amado, estamos pedindo a sua permissão para dar início ao nosso trabalho. Que assim seja. Ou então, com vocês, a nossa irmã Cleo Pinheiro. Olá, olá meus amigos, que a paz de Deus esteja com todos. Hoje nós vamos falar a pedido dos nossos amigos de uma casa com a irmã, falar sobre um tema que diz respeito a todos nós. O título do tema solicitado é Lugar para Ela, se referindo à verdade. Bem, no dicionário encontramos algumas definições sobre verdade. Bem, que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Circunstância, objeto ou fato real. Verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou a realidade. Caráter próprio, que distingue algo ou alguém. Em verdade, era uma expressão que sempre Jesus utilizava, né? Em verdade vos digo. Significava dizer que, de certo lhe digo, seguramente lhe digo. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda a doutrina de Jesus, se formos avaliar, analisar, está incutida lá a palavra verdade, transformada em ações, fatos reais.
Quando Kardec questionou a respeito da identificação do espírito que o orientava, me chama verdade, espírito de verdade. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que em todo ensinamento existe a palavra verdade. Que é a verdade? Então, eu por isso nasci e para isso vim ao mundo, palavra do Senhor, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus ainda diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Está lá em João 18, 37, versículo 37. No texto intitulado Lugar para Ela, do livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz, assevera que todos nós precisamos da verdade. Né? Número 1. 2, ele diz assim: todos nós precisamos da justiça. Observe, verdade, justiça. E o número 3, todos nós precisamos de lógica. Verdade, justiça e lógica. E o número 4, eu que dividi assim, né, das frases. O número 4 eu coloquei, todos nós precisamos de ordem. Então, veja bem, precisamos da verdade, da justiça, da lógica e da ordem. Esses 3 termos, eles se ligam entre si. Né? Se ligam entre si. Pois bem. Seguindo o roteiro do livro, do texto, né? Precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do Espírito em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar, de levar, né, a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações, para que o esclarecimento não se torne devorador nas paixões. Ou melhor, se torne devorador das plantações, devorador das plantações da esperança. Então, é preciso que a verdade esteja interligado com a caridade, né? Para que não se torne um devorador da plantação da esperança. E no livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, ele afirma que o objetivo, ele faz uma pergunta, um questionamento, e diz assim: o objetivo do homem na Terra é, porventura, levar uma vida faustosa e sensual? Será que é isso? Não, eu estou aqui na Terra, eu vou viver uma vida cheia de regalias, ligada à sensualidade, às coisas materiais, enfim. Será? Vou repetir a questão
que está lá no livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. O objetivo do homem na Terra é, porventura, levar uma vida faustosa e sensual? Será que é? Não. Resposta: não. Um povo não é grande, um povo não se eleva senão pelo trabalho, pelo culto à justiça e à verdade. Um povo que vive de mentiras, subterfúgios, não é um povo grande, é um povo medíocre, mesquinho. Uma pessoa que vive da mentira, ela não desperta em outras pessoas a confiança. Que logo alguém vai dizer, não confio em fulana, porque fulana é mentirosa. Mas se for uma pessoa de bom caráter, acostumada a falar a verdade, ele pode até falar mentira, e mesmo falando uma mentira, o povo vai acreditar que é uma verdade. Se no decorrer da caminhada dele, por qualquer motivo, ele fala uma mentira, mas ele é tão acostumado a falar a verdade, que mesmo a mentira dele se torna verdade. Vocês entenderam o que eu quis dizer, a embolada que eu fiz aqui agora? Pois bem, no livro Obras Póstumas, por exemplo, foi apresentado a Kardec o espírito da verdade, num diálogo seguinte. Kardec se dirigiu ao espírito que naquele momento estava iniciando um diálogo com ele, e Kardec perguntou: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem és? Que o espírito respondeu: para ti, porque para ti eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui estarei durante 1/4 de horas à tua disposição. Aí Kardec, gostava muito de perguntar, perguntava muito, e quem pergunta quer saber. Kardec perguntou: o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? O espírito respondeu: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Que te protegerá e ajudará. E Joana de Ângeles ainda diz o quê? Deixa eu ver. E Joana de Ângeles ainda pergunta: Joana de Ângeles ainda pergunta: ninguém tem o direito de eu ver se tem alguma coisa aqui de... Ninguém tem o direito de ocultar a verdade. Ninguém tem o direito de ocultar a verdade.
qual se fosse uma luz que devesse ficar escondida. Onde se encontra, irradia claridade e calor. Afirmação da mentora Joana de Ângeles. Bem, precisamos da verdade, foi dito. A segunda frase, número 2. Precisamos da justiça. Por que precisamos da justiça? Porque a justiça é a lei em torno de situações, pessoas, coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Então, a justiça, ela tem que focar em torno da verdade. A justiça dos homens busca, está pautado dentro de fatos verídicos, da verdades, de situações que não deixem dúvidas. No momento de qualquer situação na justiça em que paire uma dúvida, uma incerteza, aquilo não vai adiante. Vai haver o quê? Tem que haver sindicância, tem que haver pesquisa, investigação dos fatos, agariar provas, tudo pautado dentro da verdade. A justiça busca a verdade, tanto a justiça dos homens e a justiça de Deus. Foca na verdade. Entretanto, repetindo aqui, precisamos da justiça porque a justiça é a lei em torno de situações, de pessoas e coisas. Observem bem. Em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações, para que o direito não se faça intolerância das vítimas do mal. Tá? Falando-se da verdade em situações, pessoas e coisas. Falou-se da justiça em situações, pessoas e coisas. Precisamos, é a terceira afirmativa lá do texto, precisamos de lógica. Precisamos de lógica, porque a lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar crime à conta de sentimento. Então, a verdade em torno de situação, pessoas e coisas. A justiça em situação de pessoas e coisas. A lógica, em torno de situações, pessoas e coisas. Entretanto, meus irmãos, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo o serviço da educação. Olha como as coisas se casam. E vem novamente a palavra educação.
né? Fora da educação, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Com a educação do indivíduo, a educação do espírito é importante na vida das criaturas. Dando continuidade, aí vem a quarta palavrinha, que é a ordem. Precisamos de ordem. Porque a ordem é a disciplina em torno de situações, de pessoas e coisas. E fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sobre a capa dos bons intentos. Então, observemos como estão todas ligadinhas. A verdade em torno de situações, pessoas e coisas. A justiça em torno de pessoas, situações, pessoas e coisas. Aí vem o quê? A lógica em torno de pessoas, de situações, pessoas e coisas. E vem o quê? A ordem em torno de situações, pessoas e coisas. Então, o indivíduo precisa desses 4 elementos para poder crescer e evoluir. Entretanto, seguindo ali, precisamos da ordem, é necessário, vem de novo, a caridade, né? A caridade com a verdade, a caridade com a justiça, a caridade na lógica e a caridade na ordem. É necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Então, o elemento, ele precisa de dessas 4 palavras para poder crescer, evoluir, se transformar verdadeiramente um homem de bem. Porque a verdade, ela vem acompanhada da justiça. A justiça vem acompanhada, tem que ter uma lógica. A qualquer fato, qualquer situação, tem que haver uma lógica para aquilo. Tem que haver o quê? Um entendimento. Quando chega a questão da ordem. A ordem está ligada à disciplina. A ordem está ligada à disciplina, a um encadeamento de fatos, de situações, de esclarecimento, para que aquelas pessoas envolvidas em determinadas situações ou coisas que acontecem no planeta, né, as coisas, tem que ter uma lógica, uma ordem, uma disciplina. Cultivemos, pois, meus amigos, meus irmãos, é necessário que cultivemos a verdade, cultivemos a justiça. Nós sabemos que a verdade de cada um tem a sua verdade, né? Tem até um livro que é de Zíbia Gasparetto, muito bom, uma leitura muito suave, muito tranquila, a verdade de cada um. Todos nós temos a nossa verdade. Porque como somos criaturas individuais, espíritos individuais, cada um com a sua carga de compromissos, cada um tem a sua própria verdade. A minha verdade dificilmente vai ser igual à verdade de fulano, ciclano, de beltrano, de outra pessoa.
É por isso que tem que ter o quê? Tem que ter a justiça, tem que ter a lógica, tem que ter a ordem. Porque cada pessoa pensa de forma diferente. Então, o que para mim é uma verdade, mas a outra pessoa que está do meu lado, ela olhando o fato, olhando a situação de um outro ângulo, vai encontrar uma resposta que não está de acordo com o que eu penso, mas é um direito da pessoa que está naquele momento vivendo aquela situação de acreditar que aquilo que ela está expondo é verdade. Mas para que realmente eu aceite como verdade, eu tenho que buscar. Tem cabimento isso que ela está falando? Tem cabimento o que ela está dizendo? Está dentro da justiça? O que ela está dizendo? O que fulano está confirmando que é verdade? Tem lógica? Tem cabimento? Tem lógica o que está falando? Então, aí a gente vai parar para uma análise da situação. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica, a ordem, buscando a caridade. A gente buscando ser indulgente, buscando ser tolerante, buscando ser complacente, deixando que a misericórdia alcance o lugar em nosso coração. Deixa eu fazer um parêntese. Olha, o que vocês estão ouvindo aí são bombas, porque hoje é dia de São João. Então, eu estou no interior. Então, nesse momento aqui, os forrós estão aí pela cidade, por todos os municípios ao redor daqui. E bomba e fogos é natural nas festas juninas, né? Então, não se assustem não, porque são apenas fogos. Bom, vamos continuar aqui. Buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos o lugar para ela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem segue Jesus tem que buscar caminhar com a verdade. Às vezes a verdade machuca. Viu? Às vezes a verdade dói. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. Às vezes ela prefere viver na ilusão de uma mentira piedosa. Daquela mentira, digamos assim, como diz o velho ditado, tapar o sol com a peneira. Ela sabe que não é verdade, mas ela insiste em permanecer naquela ilusão, esperando talvez que um dia a verdade apareça, que está lá no Evangelho também, que a verdade é como o sol. Ela sempre aparece. Por mais que as pessoas queiram se iludir com determinada situação, em determinada situação, com determinado fato, se aquela pessoa, ela se compraz, se sente bem em conviver com a mentira, um dia a máscara vai cair. Um dia a verdade vai surgir. Como eu falei anteriormente, tem pessoas que preferem uma mentira piedosa do que aquela verdade que há situações que machucam. Mas eu, por exemplo, eu prefiro a verdade, viver com a verdade. Tem que me dizer alguma coisa? Seja sincero, fale a verdade. Não fica rodeando, floreando as coisas, colocando palavras para amenizar. Quer falar a verdade, dizer alguma coisa, fale a verdade. Vai doer naquele momento? Vai. Pode ser até que doa mesmo. Mas é preferível
do que uma mentira piedosa. Há casos de pessoas que têm uma doença e a família fica contemporizando, a família fica, né? Ah, não vou dizer a fulano não, porque ela vai sofrer muito, ele vai sofrer muito. E aquela pessoa tá indo embora, ou passando por umas, né? Porque descobre, né, que tá acontecendo alguma coisa diferente. Mas, não vamos dizer nada, não. Essa é a mentira piedosa. Ou a verdade piedosa, né? A mentira piedosa, né? Às vezes é um problema moral com a pessoa, né? Aquele parente tem um determinado tipo de comportamento, mas você não quer enxergar a verdade. Aí você se ilude. Aí chega alguém e diz assim para você, mas fulano é assim, 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 assim. Aí você diz, duvido, não é isso não, não é isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Só vou acreditar se você me provar por A mais B. Então, aquela pessoa prefere ser enganada, ser iludida, do que conviver com a verdade. No futuro, aquilo vai doer muito mais. Uma traição, por exemplo, né? Uma traição. Ela prefere viver numa situação equivocada, né? Do que saber a verdade e tomar uma decisão na vida. Porque é cômodo. Muitas das vezes viver na ilusão é cômodo. E ela se acomoda ali, naquela situação, não quer ver a verdade. E muitas pessoas, quando se deparam com a verdade, enlouquece, faz besteira, porque às vezes a verdade ela chega de tal forma que a pessoa perde o equilíbrio. Antes eu não tivesse sabido, antes eu não soubesse disso, porque eu não estaria sofrendo tanto. E se vivesse na mentira? Que benefício ia ter? Né? Porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal sob a luz sublime da vida que é da vida, sob a união fraternal sobre a raiz sublime da vida que é Deus. Bem, reza a lenda sobre a verdade. Eu gosto muito de contar história. Reza a lenda sobre a verdade. Conta-se que quando foi coroado rei da Pérsia, Dário mandou dar uma grande festa para todos os seus súditos espalhados em 127 províncias. Bem, 127 províncias. Terminada a festa, adormeceu e foi despertado pelas vozes alteradas de 3 rapazes que discutiam acerca do que seria a coisa mais forte do mundo. Em vez de admoestá-los, ficou a escutá-los. Decidiram, então, que cada um escreveria uma frase dizendo o que era a coisa mais forte e submeteria ao rei
o julgamento. E assim foi feito. As frases foram entregues ao soberano, que oportunamente realizou uma convocação de nobres e conselheiros na sala dos julgamentos. Foi lida a primeira frase. A primeira frase dizia o seguinte: o vinho é o mais forte. Aquele que a escrevera considerou que o vinho tem muita força, tanto que pode transformar em tolo os homens mais grandiosos. O rei mais poderoso e a criança igualmente se revelam sob sua força. Coloca nuvens na memória e torna discussões sem valor, porque tudo cai no esquecimento. Significa que as pessoas ficam embriagadas, né? E esquecem as bobagens que fez, né? A segunda frase do segundo rapaz, né? Dizia o seguinte: o rei é o mais forte. A justificativa do autor foi que o rei tudo manda e é obedecido. Envia soldados à guerra, condena à morte pessoas ou lhes concede o perdão. Todos os súditos lhe devem obediência, e ele faz o que lhe agrada. É apenas um homem, mas, por ele, os soldados cruzam as montanhas, derrubam muralhas, atacam torres, e depois de conquistar o país, lhes trazem o espólio, a riqueza daquele país, né? Bem, o terceiro rapaz, correspondente à terceira frase, nela dizia o quê? A terceira frase afirmava: a verdade é mais forte do que todas as coisas. A verdade da tese foi ardorosa. Aí disse o jovem: o rei pode ser perverso, o vinho é poderoso, os homens podem ser maus, todos eles perecerão, mas a verdade é eterna. É sempre forte, nunca morre, tampouco é derrotada. Faz o que é justo. A verdade não pode ser corrompida. Nunca morre. Não necessita de ter o respeito das pessoas para poder existir. É grandiosa e soberana sobre todas as coisas. E Dario julgou que o terceiro jovem era o mais sábio. Gente, o jovem se chamava Zorobabel. Era um judeu e foi líder do seu povo na época do seu retorno a Jerusalém, depois de ter passado o exílio na Babilônia. Foi um dos reconstrutores do Templo de Jerusalém. A verdade sempre predominará. A verdade cresce, meus irmãos, à medida em que o ser se desenvolve.
Então, hoje nós vamos fechar o nosso trabalho com as palavras elucidativas de Emmanuel, quando ele diz assim: se aspiras a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é a tua própria conduta no livro da própria vida. Eu entendi nessas palavras elucidativas de Emmanuel que a nossa conduta diária, o nosso comportamento é que vai demonstrar o nosso caráter e a nossa índole, né? É que vai testemunhar se realmente nós somos aquilo que estamos demonstrando naquele momento. Não vamos precisar de testemunho, que ninguém deu seu testemunho para dizer fulano é verdadeiro, porque o seu comportamento, as suas atitudes falam por ele. E em qualquer situação, a verdade, ela tem que prevalecer. Doa a quem doer. Como diz o ditado, doa a quem doer. A verdade tem que ser dita, que é o único caminho. E como disse o próprio Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é pela verdade que o indivíduo cresce, se transforma, se desenvolve, conquista a confiança das pessoas que o rodeiam, resolve as situações de forma elucidativa, de forma coerente, sem precisar de tanto argumento, porque quem anda com a verdade anda com Deus, anda com Jesus, né? Meus irmãos, decorrido mais de 2000 anos, essa inquietação de Pilatos, que nós falamos logo no começo, a inquietação de Pilatos a Jesus ainda ressoa na nossa consciência. O que é a verdade? O que é a verdade? E ele se calou, Jesus, né, se calou, talvez porque o legítimo prefeito da província romana da Judéia não contasse com acervo psíquico-moral para aceitar e compreender as verdades emudecedoras que pudessem brotar dos lábios lúcidos do mensageiro de Deus, do mensageiro divino. A verdade de Jesus, naquele tempo, não cabia em nossas almas. E ainda hoje não há espaço para ela. Por quê? Espírito de terceira ordem, né? Na escala espírita, conforme nos ensina o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, somos incapazes de aceitar a mensagem de Jesus e vivê-la em sua plenitude e simplicidade. Talvez pelo fato
de ser tão simples, não consigamos nos ajustar emocionalmente, né? Ao seu intrincado valor moral. Meus irmãos, a verdade de Jesus ainda está presa aos lábios dele. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir, nos afirmou o meigo Rabi da Galileia. Assim, meus irmãos, nós vamos concluindo hoje o nosso trabalho com a simplicidade de sempre, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos cerque de toda a verdade possível e que possamos vivê-la ou possamos ir treinando, lidar com a verdade. Porque por maior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação em nossas vidas, a verdade aliada à justiça, aliada à lógica, aliada à ordem, a caridade, ainda é o melhor caminho. Em muitas situações, como eu falei anteriormente, ela pode doer, mas toda cura necessita de um pouquinho de sacrifício, de dor para alcançar o êxito, né? E quando a gente fala a verdade, a gente se liberta. Que é tão ruim a gente viver com a mentira, com a ilusão. Porque o despertar pode ser muito triste. Então você tem que diga logo. O que tem que acontecer, acontece logo. Você tem que fazer, faça logo. Procuremos ser real, sinceros, honestos. Que a verdade seja a luz da nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos guie e nos ilumine. E que possamos sempre seguir as verdades ditas pelo nosso Mestre. Ou que a verdade seja a nossa bússola. E como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita luz e muita paz no coração de todos. Fiquem com Deus. Após essas reflexões, né, gratidão, Cléo, pelas suas reflexões, pela sua abordagem, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelas reflexões trazidas, pelas energias que foram trabalhadas durante esse momento. Rogamos que essas energias salutares também cheguem aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos irmãos mais distantes também, nossos irmãos que estão nos manicômios, nos presídios, nas guerras, que eles sejam atendidos, sejam tocados com um pouco dessa energia. E assim, mestre amigo, agradecendo por todo esse trabalho que ocorreu, estamos finalizando nosso trabalho dessa tarde. Que assim seja. Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade, agradecemos, a oportunidade, agradecemos a sua atenção e desejamos aí um bom final de tarde. Boa tarde.